Não basta desejar, tem que cumprir. Vendo maravilhas nas profundezas. Ensine fazendo. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima e hoje vamos estudar estes textos que estão aparecendo aí na tela para você. Vamos começar pela segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No estudo de hoje, o apóstolo Paulo vai falar sobre contribuição, generosidade. Ele começa falando sobre os irmãos da Macedônia. Ele abre o título de hoje, o tema de hoje, falando: irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Paulo vai falar que os irmãos da Macedônia, apesar das provações deles, apesar de viverem tempos de pobreza, eles se doaram, deram generosamente, contribuíram para a obra do Senhor. Cada um deu o que pôde dar, o que conseguiu dar, mas eles passaram por grandes tribulações. Paulo está ensinando agora a igreja de Corinto, que já tinha também feito em algum momento ofertas. Ele está falando agora para o povo de Corinto que sigam esse exemplo, está os colocando à prova. Paulo diz que está falando para a igreja de Corinto para doar, para ofertar generosamente, não como dando ordens, mas como um ensinamento. Ele diz: não digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do amor de vocês em comparação com os demais, com o que as outras igrejas estavam fazendo para se ajudarem mutuamente. E um texto que chama a atenção nesse estudo de hoje é que Paulo diz: agora, pois, completai a obra, para que assim como houve disposição no desejar, haja também o cumprir conforme o que possuís. Então, não importa somente desejar. O desejar por si só não faz diferença. É preciso executar aquilo que desejou. Então, nasce um desejo no seu coração, você precisa colocar isso diante de Deus e pôr em prática, executar esse desejo. Se esse desejo vem da parte do Senhor, então avance, vá adiante, faça acontecer. Se Deus pôs o desejo no seu coração, Ele vai te dar as maneiras de como colocar isso em prática. Porém, Paulo aproveita para ensinar que não é para que um só se doe, para que um dê tudo que tem e passe dificuldades. É para haver um equilíbrio, é para que todos se acolham, todos se apoiem. E ele diz, inclusive, que assim como vocês hoje estão ajudando, amanhã pode ser vocês que serão ajudados. Há o equilíbrio. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando e, sobretudo, o foco dele nesse estudo de hoje é a generosidade. Ele pede a ajuda daqueles irmãos para ajudar os de outras igrejas. Está ensinando aos irmãos de Corinto como ser generoso, como praticar o evangelho de Cristo, sabendo que um dia eles ajudam, outro dia eles recebem, e ainda ensinando que não é para fazer isso de forma insensata, não é para dar tudo e ficar sem nada, é para buscar um equilíbrio. Salmos. Vendo a obra do Senhor, as maravilhas do Senhor nas profundezas. O salmista está falando dos homens que eram levados a alto mar e ali viam as maravilhas nas profundezas, vendo Deus acalmar a tempestade, acalmar os mares e sendo livres, libertos da angústia, da aflição. E mais uma vez o salmista fala porque eles clamaram a Deus e o Senhor os atendeu em sua angústia. E mais uma vez ele diz ao povo para louvarem e engrandecerem ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, este salmo vem mostrando vários pontos, vários momentos em que Deus deu livramento ao seu povo. E no verso de hoje ele destaca essa questão de nas grandes profundezas, nos altos mares, aqueles homens que andavam em embarcações, eles passavam por grandes aflições, em grandes tempestades, mas ao clamarem ao Senhor, o Senhor enviava o alívio. Provérbios. No texto de hoje, Salomão fala bastante sobre a mulher rixosa, a mulher briguenta. Ele diz que é melhor morar numa casa que haja
aquele gotejar, barulho da chuva caindo com um telhado furado, do que habitar com uma mulher briguenta. Salomão fala também do pobre e diz que Deus fez tanto o pobre quanto o rico. Ambos foram criados por Deus. Sempre em Provérbios, Salomão está falando da questão do pobre, daquele que despreza o pobre. Diz que quem despreza o pobre insulta ao seu Criador, mas Salomão também fala muitas vezes, inclusive no texto de hoje, sobre a preguiça, sobre aquele que fica de braços cruzados, aquele que não corre atrás do seu sustento, que não trabalha, mas que dorme no sono da preguiça. Salomão continua falando daquele que fala demais e diz que a pessoa que fala muito, que o falador acaba revelando os segredos. E então ele dá uma dica: mantenha a distância do falador. Fique longe daquele que fala demais. Então, se na sua vida tem alguém que fala muito, mantenha a distância. Tome cuidado com alguém que senta à mesa com você para falar de outro. Da mesma forma que ele fala de outro para você, ele vai falar de você para outro. Veja como o livro de Provérbios é completamente atual. Outro texto que ressalta no estudo de hoje de Provérbios é sobre o espírito do homem ser a lâmpada do Senhor. Ele diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e ela esquadrinha completamente o mais íntimo do coração. Então, Deus colocou o espírito no homem e este espírito é a lâmpada de Deus. É onde ele sonda o coração, através do espírito do homem. Sobre o prudente e o insensato, Salomão diz que o prudente vê o perigo à distância e se afasta, mas o insensato segue adiante e se dá mal. E para concluir, um texto que muitos entendem da forma errada. O texto diz exatamente assim: instrui a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Qual é a interpretação errada? Muitos entendem que é para ensinar a criança o caminho em que ela deve andar. Mas aqui está dizendo que é para ensinar no caminho. Ensine fazendo. Ensine com as suas ações. A criança aprende muito mais com o que ela vê do que com o que ela ouve. Você pode dizer para ela: não minta, é errado mentir, mas ela vê você atendendo alguém e dizendo: manda dizer que eu não estou, por exemplo, contando uma mentirinha. Ela está vendo que você está contando a mentira, mas está ensinando com a sua fala que não deve mentir. Então, Salomão diz que é para você ensinar no caminho. Você deve caminhar no mesmo caminho em que você está ensinando a criança a andar. E ela vai aprender com aquilo que ela está observando. E até quando crescer, ela não vai se desviar desse caminho, porque foi incutido nela esses valores. O texto de Moisés diz, lá em Deuteronômio, para ensinar a criança no andar, no dormir, no levantar, no caminhar, em todas as ocasiões, deve-se ensinar a criança durante todo o seu caminhar. E é isso que Salomão está dizendo aqui. Ensine no caminho, ensine fazendo, praticando, vivendo. Isso se aplica ao Evangelho. A prática do Evangelho. Não adianta você dizer o que você não faz. Precisa viver o Evangelho que você prega. Isto é um princípio que está na palavra do Senhor. Amanhã a gente continua o estudo das Escrituras e eu te espero aqui, se Deus disser que sim. Até lá!